Daqui a pouquinho tem mais uma sessão da CPI da pandemia. Hoje está previsto o último depoimento. Para amanhã, marcada, ao menos por enquanto, a apresentação, o início da leitura do relatório final da comissão. Nós vamos falar sobre essa reta final dos trabalhos da CPI com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, que está em Brasília, ao lado da nossa analista Basília Rodrigues. Bom dia mais uma vez, Basília. Senador, bom dia. Obrigado por atender a CNN. Bom dia aos telespectadores da CNN, bom dia a Basília, que está aqui no meu gabinete, e bom dia a Colombo e os outros, eu não sei quem está, porque eu não estou vendo. Olha, a gente está com a Luciana Barreto, bom dia, Luciana. A Elisa Vec, o Gustavo Uribe. Gustavo, quem mais? Gustavo Uribe, Luciana, Elisa e o Colombo. E mais cedo nós falamos que durante esta madrugada vocês receberam finalmente a versão do relatório entregue pelo senador Renan Calheiros. Ele mandou entregar ontem lá na minha residência, só que eu já estava recolhido, a hora que já era bastante tarde. Hoje eu recebi pelo grupo uma minuta do relatório e eu estou pedindo para colocar nas páginas para mim poder ler e com minha assessoria analisar ponto a ponto. Tem mais perguntas lá do estúdio. O senador Renan Calheiros falhou com o senhor e com os colegas da CPI ao não apresentar para vocês inicialmente a minuta, pelo menos, do relatório que ele está produzindo? Eu não diria que falhou, eu acho que houve um encaminhamento equivocado. Falha, eu não diria que falhou comigo, não é comigo. O relatório não passa só por mim ou pelos membros da CPI. O relatório será votado pelo colegiado e se tornar um relatório do Brasil, no momento em que vivemos e o que passamos. Então, esse momento não é o relatório de A ou de B. Todos nós do G7, temos o mesmo discurso. Nós não estamos atrás de vingança, estamos atrás de justiça. E para fazer justiça, nós temos que embasar bem todas as tipificações. Era isso que a gente tentou. Sexta-feira nós tínhamos acordado e na segunda-feira a gente analisar ponto a ponto. Só que na sexta-feira mesmo, parte do relatório vazou, no domingo vazou mais uma parte e joga-se aí para se debater publicamente um relatório quando você não tem que fazer esse debate público. Você tem que fazer primeiro um debate interno, jurídico, técnico, para depois colocar a população. Acho que foi esse equívoco, mas nada disso vai impedir que a CPI conclua seus trabalhos, que se vote um relatório bastante conciso e com provas e com indícios fortíssimos para aquelas pessoas que perderam o time, deixaram de fazer, se omitiram, prevaricaram, cometeram os crimes que levaram a mais de 600 mil mortes no Brasil. E o reflexo disso, ontem, na CPI, foi aquelas pessoas. Aquilo é o reflexo, aquilo representa mais de 600 mil mortes. Órfã, marido, pai que perdeu o filho, a mulher que perdeu o marido, uma irmã que perdeu a irmã, que teve que assumir as 4 filhas que a irmã deixou. Esse ali é o diagnóstico dessa pandemia. Então, em razão dessas pessoas, nem eu, nem Renan, nem ninguém do colegiado da CPI tem o direito de, nesse momento, ainda esticar mais essa corda. Vamos votar o relatório e eu vou votar no relatório do Renan Calheiros. Senador, Luciana falando aqui, o senhor repetiu agora uma frase que o senhor tem dito, eu acho que desde o início da pandemia, estão atrás de justiça e não de vingança. Gostaria de saber quais são os pontos do relatório que o senhor acha que fragiliza o relatório. O que foi tão discordante entre vocês? E teve algum problema de ego também, senador, entre os senadores do G7? Eu acho que não, todos somos muito experientes, né? Ninguém é novato que queira achar que isso é para você melhorar
o teu potencial eleitoral. Isso aí é uma faca de dois gumes. Se der certo, Luciana, não deu certo por causa de A ou de B. Se der certo, todos nós demos certo. Se deu errado, todos nós demos errado. Então não existe essa questão de achar que um é melhor do que o outro, que um fez mais do que o outro. Nós estamos há 6 meses debruçados nessa investigação. E essa investigação trouxe à tona para todos nós coisas que inimagináveis, que a gente não tinha conhecimento. Então nós não temos esse direito, nós temos uma obrigação, de apresentar um relatório que possa fazer justiça. É essa a obrigação minha, do Renan, do Randolph, do Otto, do Tasso, do Humberto, do Rogério, da Simone, da Elisiane, da Leila, da Soraya. É essa a obrigação do meu querido amigo Alessandro, do Contarato e de todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram. A obrigação nossa e de vocês também, que foram essenciais nessa divulgação de fatos desconhecidos pela sociedade brasileira. Às vezes concordando ou discordando pontualmente, que é normal num debate, mas também focado em mostrar o desleixo, em mostrar a falta de vontade política para ter Nós não temos um protocolo para a Covid, quase 2 anos depois da Covid ter chegado no mundo. Não tem protocolo. Hoje a Conitec, o secretário que representa os secretários municipais, vai ter que explicar como é que não tem o protocolo. Ainda se fala em cloroquina. Tem senador dentro da CPI que ainda defende isso. Então, isso é uma obrigação minha, sua, de quem quer que seja, que dê certo. Então, aqui não é ego, vaidade de A ou de B. Até porque quem me assistiu presidindo a CPI, eu sempre fui muito generoso, eu fui muito aberto, eu nunca quis trazer tudo para mim. Eu procurei a verdade o tempo todo. Eu já sofri com narrativas. O Renan já sofreu com narrativas, por isso da preocupação. E veja só, quando você faz várias tipificações em cima de uma pessoa, se uma delas der errado, as outras podem cair por terra. Então é essa a preocupação que a CPI sempre teve. Mas, mesmo o senador Renan ter dito ontem à noite, não, estou aberto, porque não é a questão, não é a democracia o debate. Não é isso, é técnico. As imputações são técnicas. Nós não estamos discutindo aqui o pensamento político de partidos. Não, nós estamos aqui tendo que exercer a nossa função como juiz nesse momento, que faz um relatório e que depois será aprovado pelo colegiado e será encaminhado aos órgãos competentes para que continue e aprofunde as investigações e traga resultado na punição daqueles que participaram dessa chacina da população brasileira. Senador, o Gustavo Uribe, nosso analista em Brasília, tem uma pergunta ao senhor também. Uribe. Presidente, bom dia. Ontem o senador Marcos Rogério disse que irá apresentar um relatório alternativo com algumas recomendações ao governo federal. O senhor defende que essas recomendações também sejam contempladas neste relatório final, que será votado na semana que vem? Independente de quais são essas recomendações. Eu não creio que venha alguma coisa muito concisa contra o governo federal, até porque a postura de alguns é clara. Não, olha, o teu filho agrediu uma pessoa no meio da rua, não, vamos fazer o seguinte, vamos proibir ele de assistir televisão por 1 hora. Tá? Essas recomendações, depende muito que recomendações são essas, né? A recomendação para tirar a Mayra, será? A gente até antecipou algumas dessas recomendações, elas são mais focadas nos governos locais, como pedir para as assembleias legislativas abrir investigações contra os governadores. Lógico, eu acho que inclusive no meu estado, que houve uma CPI e o relator, né, que virou vedete, aí, que é filho de uma conselheira do Tribunal de Contas, ele não indiciou o governador.
Ele prevaricou na função dele, veja bem, um governador que ele não indiciou e que virou réu. Senador, o presidente Jair Bolsonaro está lá naquela lista com mais de 70 nomes em que há os pedidos de indiciamento. O senhor falou dessa preocupação em não imputar muitos crimes a uma pessoa e, de alguma forma, jogar por terra o trabalho da comissão. O senhor está dando o exemplo do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que ele não deveria ser arrolado aí em tantos tipos penais? Não, ele pode ser arrolado em 80, 90, 100, se tiver bases para todos. Não é essa a questão, não é vai proteger. Não me protege dizer, não, eu tenho 10 acusações, mas eu só vou fazer 2 contra você. Isso não é a proteção seria, tem 10 acusações, não vai ter nenhuma. O importante não é a quantidade, é o embasamento e sem narrativas, com fatos que comprovem que aquilo aconteceu. Então, é isso que é a questão. Eu vou agora, juntamente, não vai dar tempo agora, por isso que não adianta eu falar muito sobre o relatório, porque eu tive acesso ao relatório agora de manhã. Eu não tinha esse relatório como nenhum membro do... E não debatemos esse relatório para saber. O que eu queria ter feito ontem era uma reunião ampla com os membros do G7, juntamente com técnicos, advogados, e a gente se aprofundar. Porque muita coisa eu não entendo tecnicamente, mas eu perguntando para uma especialista, ele disse, senador, é isso aqui, ou isso aqui, é por causa disso. Para que a gente pudesse sair unificado com o pensamento. O clima ainda é de mal-estar entre vocês? Causou aí... Foi desagradável? Nós somos parlamentares, a gente convive com a divergência todo dia. Não há mal-estar. Hoje tem reunião. Hoje o Tasso nos convidou para ir à residência dele, para conversarmos, mas eu acho que não, a única coisa que nós não vamos tratar é sobre relatório. Eu não tratarei sobre relatório com eles. O relatório que está aí apresentado pelo senador Renan, eu não, se eu tiver que incluir, pedir para incluir alguma coisa, eu irei pedir. Agora, pedir para retirar alguma coisa, aí pode ficar sentado, porque em pé vai cansar se ele esperar que eu peça para ele retirar. Agora, eu vou ver se tem algumas coisas que não foram colocadas, que nós investigamos, e eu tenho uma boa memória. Eu me lembro de detalhes de todos os depoimentos. Eu sou uma pessoa muito... Parece que não, mas eu estou percebendo tudo que está em volta ali, o que está acontecendo. E se tiver alguma coisa que eu acho que tem que ser acrescentado, vou pedir para acrescentar. Aliás, se vocês acharem também, lendo o relatório que foi divulgado para todo mundo agora, se tiver alguma coisa, olha, senador, e vocês ouviram fulano, e por que ele não está aqui? É bom também, aquelas pessoas que estão, todos vocês estão tendo acesso, também nos ajudar. Porque eu vou agora, aliás, você assistiu ainda agora, eu chamar os meus assessores e disse, olha, eu preciso do relatório e vamos analisar. E falei, veja a questão do Amazonas, como é que está, tá certo? Que é meu estado, que lá morreram pessoas por falta de oxigênio. Então, essas coisas todas, eu vou, se tiver que incluir alguma coisa, eu vou pedir, o relator, está faltando isso, que vocês esqueceram ou passou despercebido. Mas pedir para retirar alguma coisa, isso aí eu não farei. Isso eu poderia ter feito antes, numa discussão ampla, não depois que se joga para a sociedade e qualquer movimento de qualquer um membro nosso, por pior que seja, pode parecer que a gente está se acovardando, porque, como bem disse o senador Renan, né, não dá para rugir como um leão e depois fazer um relatório miado. Né? Então, eu não irei pedir para ele retirar absolutamente nada. Não, se depender de mim, eu não preciso pedir nada. Tudo que está ali para mim, todas as tipificações, votarei. Se caso eu tenha que votar, eu não voto. Só voto se houver empate. Se houver empate, eu votarei a favor do relatório do relator, né? Para que não haja dúvida sobre o meu comportamento. Porque fizeram uma maldade comigo domingo muito grande. Né? E isso não cai do céu. Jabuti não sobe em árvore. Fizeram uma matéria, uma jornalista, infelizmente, foi utilizada para usar essa matéria, dizendo que o presidente Bolsonaro tinha ligado para mim. Nossa. Quer dizer, isso é uma maldade.
Eu sei de onde essa vem relação isso. do senhor com o presidente Bolsonaro? Nenhuma. Eu falei com o presidente, aliás, o deputado Átila Lins, que está aqui comigo agora, sabe disso. Uma única vez foi quando a bancada foi discutir uma questão da Zona Franca de Manaus, que era concentrados, que a gente passou lá 2 minutos. Eu nunca tive nenhum contato com o presidente. Durante esses anos todos que ele é presidente, eu nunca falei com ele. Nem pelo telefone, nem pessoalmente. Eu nunca me encontrei com o presidente. Nunca pedi para marcar uma audiência com o presidente. Nunca. A única audiência que, como coordenador da bancada do Amazonas que sou, fizemos foi em março de 2019. No início do governo dele, para tratar sobre a questão do concentrado, né, da Ambev, da Coca-Cola, sempre tem essa celeuma que vocês conhecem, que é uma luta de todos os parlamentares da Zona Franca de Manaus. Eu nunca liguei para o presidente, eu nunca falei com o presidente. Eu devo ter ido aos ministérios. Às vezes que foi no Ministério da Economia, há muito tempo atrás, para discutir essas questões pontuais sobre Zona Franca de Manaus. Questão de incentivo, questão de desoneração, questão disso. Mas nada, fui presidente da CAI 2 anos e nunca conversei com o presidente. As matérias importantes, todas foram votadas na Comissão de Assuntos Econômicos. As matérias que eu acho importante para o Brasil, independente de quem quer que seja, eu voto a favor ou voto contra, com a independência necessária. Sem depender, está conversando. Então, aí surge uma notícia dessa, que o presidente me ligou para discutir pontos do relatório do Renan, que eu não tinha nem conhecimento. Como é que eu vou discutir alguma coisa com o presidente se eu não tinha conhecimento? Nem vocês tinham. Certo? Então, uma maldade para tentar dizer, olha, o Omar está conversando com o presidente e tal. Então, o meu comportamento é muito transparente, diferente. Eu, quando falo na frente. Eu não uso de artifícios que eu não gosto e que eu não quero para mim, e aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Colombo. Senador, o senhor está na política há muito tempo, né? E imagino que já tenha ouvido, quando visita as bases lá no Amazonas, a CPI não dá em nada, CPI é palanque político, não é? Tem um senso comum, inclusive entre nós da imprensa, entre a população em geral. Eu não vou entrar aqui no mérito se isso é justo ou injusto, mas tem esse senso comum, né? A CPI não dá em nada, só serve para político aparecer, etc. e tal. O senhor acha que a CPI da pandemia muda, de alguma maneira, essa compreensão dos brasileiros? A CPI da pandemia trará resultados práticos, visíveis aos brasileiros que acompanharam por 6 meses o trabalho de vocês? Colombo, 2 coisas já é um trabalho da CPI. Que sem a CPI, pode ter certeza que nós não chegaríamos no número de vacinados hoje no Brasil. Nós estaríamos patinando na vacinação. Isso se deve ao trabalho da CPI, à exposição das entranhas daqueles que pensavam dentro do governo em salvar o povo brasileiro com imunização de rebanho, salvar o povo brasileiro com tratamento precoce, com aplicativo Tratecov, Colombo. Como é que não deu certo? Está aí, 50% da população brasileira vacinada graças a exposição que a CPI fez sobre a omissão do governo em comprar vacina. Nós nunca saberíamos que a Pfizer mandou mais de 100 correspondências oferecendo vacina e o Brasil não quis comprar. Isso é a segunda. Mais de 8 ações já estão sendo movidas no Brasil, ou pela CGU, pelo TCU, Ministérios Públicos, Assembleias, Câmaras, CPIs, baseado nas informações que a CPI mostrou para o Brasil. Caso Prevent Sênior em São Paulo, porque a Prevent Sênior, aquilo que nós mostramos, foi lá atrás. Até então, nem o Ministério Público, nem a Assembleia, nem a Câmara de São Paulo fez nada, absolutamente nada. Então, resultado ela está dando e vai dar muito mais resultado, não tenha dúvida. Porque nós estaremos alerta permanentemente. Essas divergências pontuais que temos não tiram o foco daquilo que nós nos propusemos a fazer. Vamos fazer justiça. Lógico que todos nós, de modo geral, e aí
um adendo especial para a imprensa brasileira, que mais de 99% dos jornalistas, dos meios de comunicação, deram total apoio às ações que a CPI vem fazendo na investigação, mostrando os fatos, não narrativas. Como não deu? Deu resultado. E o resultado está aí. Cada dia que passa, o número de óbitos, graças a Deus, está acabando, está diminuindo. Mas o maior objetivo é que não permitamos. E a CPI tem que servir para isso. Que se por acaso, se Deus o livre, acontecer de novo uma pandemia no Brasil, o governante de plantão que estiver não tome essas atitudes equivocadas, erradas e criminosas que foram tomadas contra o povo brasileiro. Isso é que nós não podemos permitir. Então a questão da CPI não dar em nada, já deu, está dando já resultado e vai dar muito mais resultados ainda à população brasileira. Tá certo. Senador, muito obrigada pela entrevista, né? Antes desta, que deve ser a última sessão de depoimentos, né? É isso. Com obrigado. certeza. Obrigado, Basília. Obrigado, não senador. Não tem mais depoimento. Bom trabalho, senador.